Shalom, namastê, saravá, axé, aleluia, salve Deus. Vamos juntos, Namastê. que Deus abençoa, né? Então, assim, a noção de progresso hoje é uma noção que está sendo muito discutida no meio tanto científico quanto filosófico. Sobretudo quando a gente está vendo a que lugares horrorosos o progresso está nos enviando, né? Mas primeiro deixa eu ver quem pelo menos assistiu o vídeo, né? O que achou da questão, das questões levantadas e, sobretudo, né, nessa perspectiva de progresso, o que vocês viram da discussão que foi interessante? Eu queria ouvir primeiro vocês antes de passar um vídeo. Quem gostaria de trazer as impressões que teve ao assistir o vídeo? Então, a questão de progresso, né, o que eu entendi, principalmente os signados falando, que é totalmente fora, né, essa visão que a gente tem no espiritismo de achar que o progresso é um progresso reforma íntima, um progresso individual, né, mas é um progresso coletivo, né, social, da maneira que o Kardec colocou, naquela época, é lógico, dentro do contexto dele, ele tinha ideia de que o indivíduo evoluía, né, por si só, mas eu entendi que deveria ser mais uma autoiluminação, né, individual, não um progresso. Porque o progresso que nós temos ainda hoje ainda é o tecnológico, né? Não é um progresso humano, né? Apesar de que muita coisa melhorou, estamos melhores, mas não tão, né? Porque tem tanta coisa ruim, tanta miséria, tanta guerra, tanto mal na humanidade, né? Que não poderia esse progresso ser individual, da pessoa humana, do ser racional, não é esse progresso, né? Uhum. Nós evoluímos muito, mas ainda continua sendo, na época na França era tecnológica, e ainda continua sendo uma evolução tecnológica, né? Esse progresso para evolução tecnológica, mas não em sentido de humanidade, assim Ok, que tanto espera, né? Mais ou perfeito. menos isso, eu entendi. E é essa a discussão hoje, tá, gente? É essa a discussão, né? Qual é o sentido de progresso, né? A Marjorie levantou a mão ali também. Marjorie, se você conseguiu ler a resenha, melhor ainda. Se não, nós estamos discutindo a resenha ou vídeo para quem assistiu o vídeo, tá? E se for nesse sentido, seja bem-vinda. Fala lá, Marjorie. Boa noite, eu assisti o vídeo. Ótimo. Na verdade, assim, eu vou um pouco na contramão. Eu acho que a questão do progresso, no sentido de ser uma coisa nihilista, de que a gente vai avançar por forças excepcionais, que não sejam as próprias forças do ser humano, coletivamente, para mudar o mundo, eu acho realmente que não é por aí. Mas que o mundo mudou em muita coisa e eticamente mudou é uma realidade. Eu citei, não sei se foi duas reuniões atrás, um livro de Michel Foucault chamado Vigiar e Punir. Há 400 anos, 500 anos atrás, era lei punir o parricida com tenazes arrancando pedaços do corpo, era lei. Então, muitas coisas mudaram em termos de legislação e de comportamento, e muitas coisas mudaram. E, assim, por esforço coletivo, mas mudaram. Então, que há um progresso em andamento, está aí, as lutas contra as forças contrárias existem, sempre vão existir, né? E eu acho Uhum. que naquela discussão faltou um ponto fundamental, e que eu já conversei com você, que eu até estava lendo o seu livro hoje sobre mediunidade, a palavra do médium, sobre o que está acontecendo nos últimos anos nesse planeta. Eu, como médium, vi muitas coisas acontecendo nesse planeta. E por forças espirituais também, porque elas agem no planeta, no universo. Não há dúvida, né? Que há forças espirituais muito fortes e coletivas também agindo. Então, é uma discussão filosófica, é uma discussão do ponto de vista das ideias, mas está faltando essa questão. Faltou, eu senti falta disso. E a experiência do médium sobre as coisas que se visualizou através da mediunidade nos últimos anos nesse planeta. E que Uhum. existem muitas
muitas demonstrações, existem muitos depoimentos sobre o que está acontecendo, e está acontecendo nesse planeta, sim. Não é que as coisas vão acontecer somente por forças espirituais externas, ou vai ser uma conjunção das forças ou não vai acontecer. Mas Uhum. há coisas a mais acontecendo, além do plano das ideias, das coisas físicas que a gente tenta através de movimentos sociais, enfim, nesse Ok. aspecto. Vai, Lavínia. Tomando por base o nosso tema de hoje, né, que é a lei do progresso, o que eu sempre me questiono é que progresso é um conceito circunstancial, eu diria, né? Ele é um conceito relacional, porque você só sabe se há progresso quando você compara uma situação atual com uma situação anterior, ou, né? Eu estava conversando com uma amiga minha outro dia desse sobre a educação dos nossos filhos, né? Os dois com dificuldade de escolher profissão, de o que vão estar para frente e tal. E aí ela comentando que o pai do filho dela tem muita dificuldade de esperar o momento do menino, porque é todo mundo espírita, né? Dizendo que ele poderia estar desperdiçando essa encarnação, né? Em tudo que ele poderia progredir nessa encarnação. Eu falei, cara, na boa, eu não sei se o progresso do meu filho nessa encarnação é simplesmente resistir ao suicídio. Porque com o diagnóstico né, de depressão e de ansiedade que ele tem, com essa luta diária, eu não posso dizer se para ele o progresso é meramente isso, se ele meramente conseguir passar essa existência resistindo a essa punção de morte, mesmo que ele seja um fracassado profissionalmente, que ele não tenha um emprego, que ele viva o resto da vida na minha barra da minha saia. Eu não tenho esse parâmetro, sabe? Então, assim, quando a gente fala de progresso, eu concordo com a Marjorie, que às vezes a gente pensa num espectro de tempo muito limitado, né? Não dá para a gente dizer que não há um progresso hoje se a gente pensar na lei de Talião. Uhum. Quando a gente fala assim, a lei de Talião, nossa, que absurdo, mão, né, dente por dente, mão por mão. Era um progresso, porque antes disso você matava a pessoa por qualquer coisa. Então você começou a limitar, de certa forma, uma penalidade, embora ela continue na nossa régua sendo um absurdo. Então, por isso que eu Antigamente, tenho ô dificuldade. Lavínia, você matava a família inteira, né? Exatamente. Então, assim, Aí agora nós, não, você mata só você, um. você falar que se roubou, você perde a mão, para nós é um absurdo, mas para quem antigamente se roubava era morto por perder a mão, é uma É um revolução progresso. civilizatória, né? É um progresso. Então, é Uhum. nesse sentido que eu tenho dificuldade, entendeu? Uhum. Eu quero aproveitar a sua fala, puxar um comentário da Nadir e da Marjorie para a gente juntar as pontas, né? Veja bem, então, tem dois aspectos nas falas de vocês mesmo e que estão presentes no texto do Kardec e que a gente precisa considerar. É o progresso considerado do ponto de vista pessoal, individual, do indivíduo, da pessoa, e o progresso considerado do ponto de vista da sociedade. Então, esses dois aspectos, pelo menos, a gente tem que considerar. Ah, e outra coisa também que eu acho que é importante a gente situar é assim, olha, como é que eu percebo esse progresso acontecendo? E é que eu falo, essa fala sua é interessante, porque assim, eu estou pegando sempre, comparando dois pontos e dizendo, olha, daqui para aqui houve, e aí entra uma outra palavra que é importante. Daqui para aqui houve uma evolução, com certeza, né? E aí até que ponto houve um progresso, né? Então, eu acho que é importante a gente conciliar esses termos para a gente entender de que maneira que Kardec está lidando com essas ideias. Então, eu queria pedir de vocês agora que a gente conversasse um pouquinho sobre três conceitos, então, tá? Eu acho até que o progresso a gente já trabalhou. Eu queria discutir também civilização e barbárie, tá? Então, primeiro, civilização. Eu queria que vocês me ajudassem dizendo o que vocês entendem por civilização, como é que a gente pode compreender esse conceito. Quando eu ouço a palavra civilização, a primeira coisa que me vem à cabeça é a capacidade de coexistir. Para mim, civilizado é o povo que coexiste em razoável harmonia. Capacidade de coexistir. Ok. Então, para mim é a capacidade de se organizar, é organização social, Capac- entendeu? Capacidade de se É organizar se socialmente. organizar socialmente, né? Uhum. De como distribuir os bens,
as riquezas, a organização em si. Eu acho que Uhum. isso é o meu Ok, conceito, né, de civilização, né? tá. Marjorie. Olha, para mim, quando eu falo em civilização, para mim, civilização e barbárie andam juntas. Porque as grandes civilizações eram bárbaras, por exemplo, quando invadiam outros países, quando os romanos, por exemplo, eram terríveis, né? E todas as grandes civilizações conviviam com a barbárie dentro dela mesmo. Embora se organizasse, tivesse uma sofisticação social, alguma coisa assim, mas a barbárie permanecia dentro delas e ainda permanece. Se você for olhar os Estados Unidos, o que ela faz, o que ele faz pelo mundo, é uma grande civilização, né? Mas a barbárie está ali dentro, as torturas, as prisões injustas, a falta de liberdade para falar contra o governo de uma maneira geral. Então, assim, parece que, para mim, na minha cabeça, sempre, quando você fala em civilização, fala justamente essa dualidade. Dentro de uma grande civilização, ainda existe a barbárie até como instrumento de opressão e de dominação. Uhum. Ok, perfeito, Marjorie. Pois é, então é a partir dessa perspectiva, Alfonso, seja bem-vindo, viu? A partir dessa perspectiva, então, que nós vamos entrar propriamente na discussão do texto kardeciano, tá? Eu quero ver com vocês, eu gostei dessa visão, viu, Marjorie? Muito interessante a gente constatar que a barbárie anda junto com a civilização, né? Agora, eu acho que não era, vamos conferir aqui, né? Que me parece que não era essa a conceituação adotada na época de Kardec e que, portanto, vai estar presente no estudo dele, né? No estudo dele, a gente vai ver que o conceito de civilização está bem para aquilo que a Nadir trouxe no início, civilização como sendo um avanço tecnológico, né? E eu concordo com a Marjorie, que civilização tem a ver também com o avanço legal, né? Da ordem legal, e era bem assim que a Europa do século XIX compreendia, portanto, civilização, progresso, e barbárie é bem naquele aspecto assim, de bárbaros são os outros, né? Aqueles lá de fora, aqueles lá são bárbaros, tá? Então, quem eram os bárbaros? Eram os do norte, extremo norte da Europa, né? Os eslavos, eram do pessoal do outro lado lá da China, né? Era África, era América, os outros são bárbaros e nós somos civilizados, né? Então era bem esse referencial. E aí, então, a gente vai ver a gente, no Livro dos Espíritos, Kardec vai começar por discutir estado de natureza. Vocês lembram o estado de natureza, como é que é essa discussão, gente, dentro da filosofia? Com quem que ela nasce? Quem traz aí para a gente essa referência? Essa discussão que era muito importante na época de Kardec, conceito de estado de natureza, né? Cadê o Alfonso? O Alfonso é bom nisso. O Alfonso, nós estamos precisando de você aqui, ó. Nós estamos querendo discutir aqui, Alfonso, o estado de natureza, né? Que vem com o Hobbes. Para o Hobbes, o estado de natureza, o homem era o lobo do homem, né? Era um contra todos, todos contra um. Então, assim, salve-se quem puder, porque o ser humano era bruto por natureza e tinha que sobreviver diante da brutalidade dos demais. Já o Rousseau vai trazer uma visão totalmente diferente, né? Ele vai dizer que o homem é puro na sua origem e que é a sociedade que o corrompe. Então, os dois têm uma visão antagônica, que isso aí vai dar pano para manga nas discussões futuras que vão se abrir, e até hoje, aquele livro O Despertar de Tudo, ele parte desse pressuposto, né? O Locke era um meio termo, ele vai discutir como uma possibilidade de convivência entre esses extremos, né? Então, assim, estado de natureza era um conceito importante para Kardec. E o que tinha 200 anos que Hobbes tinha escrito Leviatã. Exatamente, Então, exatamente. esse conceito, essa preocupação com a sociedade como controladora da civilização, né? Como ele, Uhum. isso é muito recente para Kardec, para a época de Kardec. Então, era uma coisa ainda que estava em efervescência de Estava no auge, né? conhecimento, né? Estava no auge. Então, isso era Tanto novidade na filosofia, né? É. Era Tanto que a novidade na sociologia filosofia. surge naquela época, né? Logo depois de Kardec, aparece a sociologia como ciência. Exatamente. Eu acho que essa constatação é importante, tá, gente? Para a gente
perceber o homem Kardec no seu tempo, né? Para a gente não descolar ele da realidade histórica dele, senão fica muito complicado, né? Deixa eu compartilhar a tela, porque a gente lê essa conceituação aqui, até para a gente, então, ter condições de situar hoje essa discussão, tá? Situar no olhar de hoje, né? E aí eu vou pedir que alguém leia para nós. Quem se oferece para ler para nós, por favor? Posso ler, professor? Vai lá, Animari. Estado de natureza. 776. O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Até parei aqui que o negócio é complicado. Bom, o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo o homem perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, assim como não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado de natureza é transitório. O homem dele sai através do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica essa lei. Quanta coisa aqui, não, professor? Vai. Quanta coisa fala para nós, Animari, dessa quanta coisa. Oh, meu Deus do céu. O Kardec trouxe um mundo aqui, viu? Tudo dá para ser questionado de acordo com aí a sua colocação e da resenha, né? Eu penso. O que mais que eu poderia dizer? E aí, mas aí, Animari, eu acho que você já chamou atenção para o lado importante, né? Se a gente situa isso aqui como um texto do século XIX, no contexto kardeciano, é uma análise extraordinária. O que a gente não pode é se prender aos conceitos da época e achar que a gente pode fazer a mesma análise hoje, né? Porque para uma sociedade europeia que entendia como Estado primitivo a vida dos povos lá da África, da América, né? A gente vai entender. Agora, se a gente faz, por isso que eu gosto muito daquele livro que eu mandei para vocês, Uma Breve História do Espírito, porque lá o Alexandre Cardia vai falar assim, olha, uma ideia de estado de natureza que a gente pode usar seria lá, vamos dizer assim, há 1 milhão de anos atrás. Né? Há 1 milhão de anos atrás, a gente não tinha ainda Homo sapiens sapiens, a gente tinha algumas espécies se desenvolvendo, né? Algumas espécies já Homo, né? Neandertales, Homo afarenses, já se desenvolvendo. Né? Aí ele vai dizer, aí a gente pode então remeter a essa época esse conceito, mas não ao próprio século XIX, como na Europa se fazia. Tá? Então, feita essa restrição, essa análise continua perfeita. Né? Então, por isso que eu acho que é interessante o livro do Alexandre Cardia, porque ele reposiciona os termos kardecianos. Tá? Eu acho que, feito isso, não tem problema. É só a gente não confundir estado primitivo, como tem muito espírita fazendo ainda hoje. Tá? Tem espírita ainda hoje achando que os Yanomamis são povos que vivem no estado de infância espiritual, estão no estado primitivo. Tem gente achando isso, acreditando nisso. E aí a gente, então, tem que ter esse cuidado. Né? Comentários mais aqui, gente? Eu acho que eu já dei boa noite para todo mundo, né? Dentro dessa questão, já que você falou, que eles também falaram, tem vários conceitos aqui, né? Estou falando trazendo para cá, trazendo para o século XXI, né?
Ele coloca o modelo de civilização europeia, né? Uma questão que ele coloca é o progresso. Pelo menos assim, a história ela não trabalha muito com o progresso, né? De forma geral, a gente trabalha com o que você também, com as ciências sociais, trabalha com a questão de transformações, de evolução. Progresso é uma coisa que chama a gente para aquela questão de sentido, né? Aquela questão bem, né, da gente progredir, chegar em algum lugar. E uma questão também que o Kardec coloca aqui, que hoje a gente precisa realmente tensionar, isso é uma coisa que me deixa assim, muito incomodada, é o perfectível. Porque quando você trabalha a questão do perfectível, você trabalha somos espíritos imperfeitos. Somos, né, espíritos perfeitos, espíritos imperfeitos, e a gente sabe que a banda não toca assim, né? Que nós somos povos distintos, com culturas distintas, com organizações socioculturais, com imaginário, tudo diferente, né? Assim, são diferentes, cada um apresenta a sua riqueza, e que não há esse sentido da perfeição. Isso eu Na acho que é sociedade, importante hoje. na vida Hã? social. Na vida social, É, você fala. Uhum. é, Tá. né? E é interessante isso que você está trazendo, Arlene, porque é bom a gente situar isso do ponto de vista da filosofia. Isso é você partir do pressuposto de Platão, né? Platão acreditava que existia um mundo das ideias que era perfeito, que era vamos dizer assim, que era a verdade, né? A verdade inacessível, mas que a gente poderia se aproximar dela e compreendê-la pela indagação filosófica, né? Então, a ideia de perfeição, o mundo das ideias era perfeito, né? E a gente buscava se aproximar dessa perfeição. Então, a gente compreendendo que é essa ideia que está norteando o pensamento kardeciano, aí a gente percebe que o perfectível está nesse conjunto também, né? Numa outra perspectiva, por exemplo, da tradição do hinduísmo, a ideia de perfeição ela não existe, né? O que existe é a ideia de iluminação, mas a iluminação ela também não é uma iluminação no sentido platônico, ela é iluminação no sentido do entendimento de uma determinada questão. Eu quero aprender com o Alfonso um assunto que ele domina bem, eu vou me colocar como discípulo do Alfonso, vou fazer uma caminhada com ele até aprender aquilo. Quando eu aprender, eu alcancei a iluminação e vou procurar outra coisa para eu aprender, né? Então, assim, eu tenho inúmeras, ilimitadas possibilidades de alcançar a iluminação, porque eu vou me iluminar em relação a cada desafio novo que eu encontre, né? Então, não tem essa ideia de uma perfeição a ser alcançada. Até porque eu tenho que desenvolver no campo da arte. No campo da arte, só no campo da arte, eu tenho trocentos caminhos, né? Eu preciso aprender a cantar bem, eu preciso tocar instrumento. Aliás, tocar instrumento não, eu preciso tocar pelo menos uma meia dúzia de instrumentos, né? Então, eu preciso aprender a tocar piano, eu preciso aprender a tocar flauta, clarinete, eu preciso aprender a tocar violão, eu preciso aprender percussão, né? E aí, se eu for para o campo da ciência, então, é tanta coisa que eu preciso aprender, que eu posso aprender. Então, essa ideia de perfeição, a gente vai diluindo ela, porque a gente percebe que ela não corresponde à realidade do nosso crescimento espiritual, né? A gente cresce em múltiplas direções, e não em uma, como a ideia de progresso e de evolução, às vezes, parece implicar, né? Mas vamos lá, Sueli quer trazer uma contribuição para nós. Sueli, por favor, você com a palavra. Então, em relação ao que você disse agora, que é, praticamente é utópico, né? Essa perfeição, porque eu tenho que aprender tudo, né? Que você falou. Mas tudo isso que você está dizendo que a gente tem que aprender para alcançar essa perfeição é material na vida, é material. Então, eu entendo que a gente precisa aprender muita coisa mesmo aqui na Terra, né, para diversificar mais as nossas habilidades, inclusive, né, desenvolvê-las. E então temos que aprender. Então, por exemplo, como a gente falou, que nem a Lavínia estava falando, às vezes eu estou aqui para um aprendizado, esse é o mais importante. Sim, é isso mesmo. Às vezes eu estou aqui hoje, na minha experiência, as experiências vão me ajudar a desenvolver em mim a disciplina, né? A disciplina, a organização, já é um aprendizado, né? Voltar-se para o estudo, igual nós estamos fazendo aqui, esse interesse, é um aprendizado, que às vezes é esse que, né, nós precisamos. Então, assim,
Então, tudo isso que você estava falando que a gente precisa aprender, a gente precisa aprender tudo isso. Acho que o que a gente precisa mais, que a gente vai desenvolver, é interiormente, né? É interiormente. É isso que a gente está aqui, que a Uai, gente mas não vai, concordo com você, não. Por que não? que o exteriormente não é necessário também? O que que você tem contra eu trocar instrumentos, ou querer dançar, ou querer pintar, ou querer, sei lá, ser atleta e dar aqueles Não saltos tem nada contra, mas maravilhosos? não tem nada contra. É, não é? Então, assim, olha, e aí eu acho que é interessante o que você falou também, porque eu nem citei, olha lá que eu nem citei o que a gente chama de desenvolver o afeto, né? Desenvolver afetividade, Isso que sensibilidade para o outro. eu acho que é mais importante. Pois eu não sei, eu não vou dizer o que que é mais importante, menos Sim, importante, né? sim, Mas assim, olha, sim. são tudo potenciais espirituais que a Isso. gente, de alguma maneira, é bom que a gente desenvolva, né? Sim, Então, assim, sensibilidade para ouvir o outro, empatia, é. humildade, né, modéstia. E, gente, é coisa demais que a gente tem que desenvolver. Então, gostei quando você falou assim: olha, eu nasci para desenvolver uma coisa. Que bom se eu conseguir, no final da vida, ter desenvolvido aquela coisa. Aí que bom, né? É progresso, Sim. é progresso. E aí, nesse sentido, Marjorie, eu volto e fecho com você de novo, tá? A gente não pode negar o conceito de progresso no seu absoluto, né? A gente só precisa situar isso, progresso em relação a quê? Né? Como a Arlene, foi a Arlene? Não, foi a Lavínia, né? Em relação a duas situações, eu consigo realizar um progresso quando eu faço essa comparação, né? Então, é um conceito que a gente tem que entender ele como relativo e não como absoluto. E aí dá para a gente Relativo, e acho que essa comparação é conosco mesmo. inclusive conosco mesmo. Pode ser socialmente também, né, Sueli? Pode ser É, socialmente também, mas desde que comparando duas situações diferentes, né? E é. admitindo que esse progresso, que a evolução pode se dar ao contrário também, né? Para pior, como a gente está vivendo agora, a ascensão do fundamentalismo religioso, né? A degradação ambiental, a ameaça de uma guerra nuclear, né? Então, assim, a gente está vendo algumas evoluções muito preocupantes ultimamente, né? Então, assim, o progresso ele pode se dar numa direção que talvez não seja o melhor para todos nós. E é nesse sentido, talvez, que então entra essa ressalva. Vamos para a próxima questão, que eu acho que vai ser, que a gente vai poder conversar um pouquinho. Deixa eu pegar aqui qual que é o enfoque que eu quero com vocês agora. Aqui agora, Kardec vai discutir a marcha do progresso. E tem questões que são brilhantes, gente. Eu sou encantado. Eu sou encantado como que Kardec consegue fazer uma análise brilhante de certos aspectos. Aí nós vamos ter apenas o cuidado de entender que foi uma análise feita no século XIX dentro de um contexto, tá? Mas para a gente também não perder o brilho da análise, que em algumas questões fica muito bom, né? A questão 783, nós vamos começar por ela, tá? Quem lê para nós? Vamos lá. Animari mesmo? Outra pessoa quer ler? Vai lá, Eu Animari. leio esse Pode continuar. 779. Bom, Marcha do Progresso. 779. O homem aure em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas o produto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, através do contato social. Aqui eu Parou quero para chamar a entender? atenção para essa expressão, gente. A gente auxilia o progresso uns dos outros através do contato social. Sociologia não existia no tempo de Kardec, mas olha que a ideia já está aqui presente, né? É através do contato social que o progresso se dá. E aí, eu até brinco, eu falo assim, olha, eu não sei quem foi o espírito que respondeu, não sei quem foi o médium, não sei até que ponto é a ideia do espírito, até que ponto é a ideia do médium, mas essa ideia aqui, ela contradiz esse finalzinho. Ou vocês discordam de mim? O homem não se desenvolve por si mesmo. O homem se desenvolve através do contato social. É aqui que o desenvolvimento se dá. O homem se desenvolve na relação com o outro. Eu acho que o espírito queria dizer era isso mesmo, tá? Que o homem se desenvolve por si mesmo, mas na relação com o outro, tá? E não sozinho, insulado, porque lá em outro ponto vai ter isso. Olha, A gente insulado já o viu homem. isso na lei de sociedade. Exatamente. Insulado o homem não se desenvolve, né? Então, esse homem se desenvolve por si mesmo aqui, olha,
né? Eu entendo que ele está querendo dizer que é um processo que se dá no aprendizado através do contato social. A gente já viu isso em Lei de Sabe o que me Sociedade. veio à mente? Ah, Me veio a ideia aqui agora, Elisa, assim, hum, tem uma frase muito católica, né, que eu já ouvi hum, muito. A salvação é individual, ah, mas o sim. progresso é coletivo. Então, Uhum, eu acho que essa coisa de que o homem se desenvolve por si mesmo é no sentido de que, assim, eu não desenvolvo você, uhum, exatamente, eu é. desenvolvo a mim mesma num contexto social. Num contexto social. Então, não percamos isso de vista, né? Porque hoje a gente tem todas as ferramentas para compreender isso, né? Hoje a gente tem as ferramentas que Kardec não tinha, Kardec não dispunha de uma ciência, por exemplo, como a sociologia, né? Aí vem a questão do progresso material, progresso moral, progresso intelectual, né? E aí a gente vai, essa questão aqui a gente também tem que tomar cuidado, né? É, hum, acho que a gente já tem o elemento para isso, né? Como então acontece de povos mais esclarecidos serem frequentemente os mais pervertidos. É o que a Marjorie levantou, tá? Civilização e barbárie andam juntos. O progresso completo, e aí é relatividade, né? E a gente. Foi a Sueli que falou que isso aqui como é que é? Que é utopia, Sueli, né? É, que progresso completo, o que é isso, né? Mas essa ideia de que os povos só o atingem passo a passo é até questionável até que ponto que hoje dá para a gente dizer isso, né, gente? A gente sabe que a gente vai caminhando, a gente vai evoluindo, né? Mas que ele está falando aqui a moral e a inteligência caminhando uma ao lado da outra e havendo um desenvolvimento que contemple os dois aspectos e não apenas um, né? Vamos lá. Eu acho que isso aqui é interessante, isso aqui pode ser útil para nós. Vamos ler a 781. Quem lê para nós, por favor? 781. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não. Mas algumas vezes o de entravá-la. E aí ele está Pensar falando dos, de homem enquanto humanidade, né, gente? O homem é, enquanto humanidade. Fala, Anne. que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retrograde? Pobres seres que Deus castigará. Serão levados pela torrente que querem descer. Vai lá, Sueli, continua para nós. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, a ninguém é dado o poder de a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com todos aqueles que tentam mantê-las. E assim será, até que o homem tenha colocado suas leis de acordo com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte, em prejuízo do fraco. Comentários? Cadê o Alfonso? Estou sentindo falta da voz do Alfonso aqui hoje, Alfonso. Essas duas questões, tanto na 780 quanto na 781, eu acho muito interessante. Primeiro, ele reconhecer que as civilizações que se consideravam mais avançadas, existia uma perversão muito forte. Certo? E perversão no termo da pessoa má ou do grupo mal, né? Das gangues, etc. Não no termo psicológico, né? Perversão em Moralista. psicologia é a questão do reconhecimento sexual, etc. Mas não tem nada a ver. Mas ele. Então, eu acho que esse reconhecimento, além de ser humilde, né, é bastante forte no sentido que ó, não é só com o progresso tecnológico que a gente vai chegar a algum lugar. E na 701, ele coloca como o progresso é inevitável. Uhum. E a gente sabe que não é bem assim. Nós temos civilizações que ainda
estão no que nós chamamos de idade neolítica, idade da pedra, né? Mas que têm um desenvolvimento como civilização maior em certos preceitos do que o mundo civilizado que a gente conhece. Isso é um dos caminhos para esse progresso, né? Eu acho que é assim que eu imagino, mas que, de repente, ele se realiza tanto na questão da comunidade que não precisa correr atrás do progresso tecnológico, certo? Dizendo o que nosso anterior presidente colocava, né, que índio quer ter o telefone celular e caminhonete, tem ainda civilizações que não se preocupam com isso. Então, o desenvolvimento tecnológico ele tem que ser visto com um certo cuidado em relação a isso ser progresso. Você me deixa fazer um pontinho só desse para. ponto aí? Eu me lembro de um texto, eu já procurei ele na internet, mas não acho. Esse texto eu conheci ele antes da internet ser popularizada como está hoje, tá? E aí, de repente, você não acha, mas parece que é um povo na América do Norte, que para eles tinham um critério que eles chamavam de critério das 7 gerações. Tudo que fosse inovação que alguém na tribo apresentasse, eles passavam por um critério que era assim, olha, de alguma maneira isso pode causar algum dano para alguma das próximas 7 gerações, né? Então o conselho se reunia para dizer, isso pode causar problema para os nossos filhos, que se causar problema para os nossos filhos, nós não vamos fazer isso, né? Não, para os nossos filhos não causa, e para os nossos netos? Se for para causar problema para os nossos netos, também a gente não vai fazer, né? Então, eles submetiam toda e qualquer inovação que fosse feita na tribo à possibilidade de causar dano a uma das próximas 7 gerações. Caso viesse a causar dano a qualquer uma delas, aquela ação, então, não seria adotada. Eu acho isso muito interessante, porque isso talvez seja um elemento para explicar para a gente por que certos avanços tecnológicos não foram perseguidos em outros povos, né? Porque para eles é mais importante que algum avanço tecnológico seria isso que você falou aí da condição de vida em sociedade, né? Eu acho isso fantástico, sabe, Alfonso? A hora que você falou me veio direto na lembrança. Mas continua seu raciocínio aí, por favor. Depois dessa, acho que não tem que... Agora, me lembro muito, quando você falou dos índios, da carta do cacique Seol ao presidente americano na questão da troca das terras, né? Exatamente. Como é que eu vou vender aquilo que não é meu? Exatamente. Então, essa questão, hoje, que a humanidade começa a pensar isso como sendo uma regra que deve, de repente, ser seguida. A propriedade ela tem que ser restrita à necessidade daquele momento, não você tomar conta de tudo. Você tem que trabalhar a propriedade preservando boa parte dela. Isso está agora que as leis estão começando a pensar nisso. Agora, aliás, essa ideia esse aliás, texto seu, discute-se, né, eu gostaria de ler, porque as 7 gerações, é difícil você imaginar o que vai acontecer em 7 gerações. Mas se pensar em 2 já está ótimo, não está? Justamente. Eu acho fantástico. E 2 a gente ainda vive, né? E me lembrou aquela outra carta também do cacique, eu não sei se é o Siú, a Cheyenne, eu acho que é o mesmo cacique Siú, que também escreveu uma carta agradecendo a gentileza da oferta de vagas nas universidades dos Estados Unidos pelo presidente americano. E falou, olha, fico muito honrado que o senhor esteja nos oferecendo vagas nas suas universidades, e eu vou lhe dizer que nós dispensamos essa oferta porque ela não é boa para o nosso povo. Os jovens nossos que vão para suas escolas, eles voltam fracos, eles voltam acomodados, pouco dispostos às atividades necessárias da nossa cultura. Então, eu agradeço sua gentileza, mas faço questão de também colocar à sua disposição as nossas escolas para que os seus jovens possam vir conviver conosco na nossa comunidade, e nós prometemos fazer deles homens fortes, viris e capazes, né? Eu acho muito interessante
como que ele devolve para o presidente dos Estados Unidos e fala assim, olha, né, o que vocês têm não serve para nós, mas se vocês quiserem aprender com a gente tem muita coisa para ensinar. Eu acho esse sentimento, sabe, muito rico, e a gente precisa compreender e respeitar esses povos pela sabedoria que eles têm, né? É o verdadeiro sentimento de pertencimento, né? Pertencimento Pertencer-se a si próprio, a si próprio. pertencer à comunidade, não à terra. Eu vou Exatamente. dar uma advogado do diabo agora aqui. Vai, Lavínia. Aí esse comentário que você falou aí do índio lá que falou: ah, mas eu não vou mandar meus jovens para ir, não, porque eles voltam fracos e tal. E é um certo preconceito ao modo de vida de outra pessoa, né? Assim, Claro, eu acho isso interessante, enquanto beleza, cada um valoriza a sua cultura, né, e respeita a cultura do outro. Mas, assim, parece, de qualquer forma, é um tentando se sobrepor ao outro, né? E aí, por isso, não é também tão legal assim. eu vou discordar de você só no um tentando se sobrepor ao outro. Na verdade, você tem um tentando se sobrepor e o outro tentando se safar, né? Então, assim, na verdade, você Mas tinha ali um. mas na medida que ele oferece é, espaço para os outros e diz que vai devolver homens fortes, ele também está dizendo que a cultura dele é melhor que a do outro, É nesse claro. sentido que eu estou dizendo, entendeu? Então assim, olha, você vem, entrou na minha casa, está querendo tomar tudo que eu tenho, né? Já matou minha mulher, já matou meu filho, e agora vem dizer que vai me ensinar a fazer alguma coisa. Eu quero te dizer que eu tenho muita coisa a te ensinar também, né? Tem muita Sim. coisa a te ensinar, e se você tiver um pouquinho de humildade, você vai reconhecer que eu tenho um valor, né? Eu percebo ali um discurso de alguém que está dizendo assim: olha, você invadiu nossa terra, você está roubando tudo, você está tomando tudo, mas alto lá, nós também temos valor, nós também Sim. temos muito a oferecer, né? Eu vejo nesse sentido, eu concordo com você, né? Mas assim, fazendo a ressalva apenas de que é um povo que está sendo invadido e que está resistindo ao invasor, né? Não, o meu comentário ele não é objetivo, assim, não é Uhum, levando em consideração a situação fática específica, mas uhum. é uma conversa de duas culturas diferentes Isto, nesse sentido, entendeu? perfeito, aqui na 783, eu quero discutir um ponto que eu acho também importantíssimo. Eu acho, tem hora que eu acho, gente, que os comentários de Kardec são melhor do que a resposta dos espíritos, sabe? Tem hora que eu pego o comentário de Kardec e falo, gente, mas o comentário dele é muito melhor, né? Aqui, olha, essa 783 tem um ponto que eu acho que vai ser bom para a gente. Vai lá, a Sueli que estava lendo, quer continuar, Sueli? Pois Vai não. lá. 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma progressiva e lenta marcha? Resposta: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Porém, quando um povo não progride rápido o suficiente, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Espera aí só um pouquinho, Sueli. Eu até queria comentar na questão anterior e me esqueci disso, mas aqui volta de novo. Essa ideia de progresso que resulta da força das coisas, gente, isso aqui é Hegel na veia, né? Isso aqui é Hegel na veia. É o conceito hegeliano de progresso, né? Um progresso inexorável que se dá pela marcha da história, onde existe uma força inerente à própria natureza que faz com que o progresso aconteça, né? Ok? é, né, é bem hegeliano essa visão de progresso, que inclusive está naquela questão anterior também, né? Está na ideia de marcha do progresso, né? É bem essa perspectiva hegeliana que está aí colocada, né? Ok? Então, assim, vamos lá, vamos ver o comentário de Kardec, então. Continua para nós aí, Sueli. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo estabelecido pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias. Estas germinam durante séculos. Depois, de repente, irrompem e fazem desmoronar o edifício corroído do passado.
que não está mais em harmonia com as necessidades novas, nem com as novas aspirações. Frequentemente, o homem não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. São a tempestade e a tormenta que saneiam a atmosfera, depois de tê-la perturbado. Quem consegue ver dentro disso aqui a Revolução Francesa? Revolução Francesa, a Revolução de 1832, de 1848, a tentativa de implementação da República na França do século XIX. Quem é da história aí que quer trazer isso para nós, para correlacionar esse contexto de Kardec? Você, acho que comentou que tinha que ser comentado, que a infiltração das ideias, isso é típico de qualquer revolução, né? A Revolução Francesa é um marco, e foi um marco muito forte na França e na humanidade. Mas a independência americana também foi. Então, você tem todas as revoluções, quer dizer, que se vieram de uma fração do povo para tornar uma guerra de separação, de acomodação, ela começa com as ideias sendo passadas de boca em boca, as coisas vão crescendo, fermentando na sociedade como um todo, diferente de uma guerra de dominação, né, que acaba resultando numa guerra civil, mas por bloqueio do governo em cima da vontade popular. Né? E aí eu acho interessante ele dizer aqui, olha, ele está tentando ver desígnios da providência que do mal faz sair o bem. Né? Ele está tentando ver que isso aí... Ele trabalha muito esse tema no último capítulo da Gênesis, né? Onde ele fala que os tempos estão chegados. Uhum. O progresso ele se dá Tá com geralmente lenta e calmamente, né? Quase imperceptível, porém ele tem momentos, seja de convulsões naturais ou sociais. No último capítulo da Gênesis, a gente lê, ele vai tratar bem esse tema. Uhum. Só acho que ele errou nos tempos, né? Que ele achava que as grandes revoluções, as grandes guerras tinham se extinguido com os movimentos de 1832, né? Ele achava que as coisas na Europa como um todo se organizariam e a sociedade se passaria a se entender a partir daí. Mas, Alfonso, espera aí um pouquinho, então. Ele também admitia, quando a gente vê ali na Revista Espírita 1868, eles entendiam que não seria mais possível evitar uma grande tormenta, uma guerra, alguma coisa nesse sentido, né? No final do século ali, por volta de 1870, porque em 1868 está todo mundo alarmado, porque está vendo a iminente queda do Napoleão III, né, para a Constituição da República. Então, assim, embora eles estivessem achando que as guerras eram coisa que com o tempo ia se extinguir, e aí eu concordo com você, nesse ponto ele errou feio, né? Porque o que veio depois foi muito pior, né? Então, assim, mas eles viam um conflito inevitável em toda a Europa ali, que poderia começar, até o Espírito fala assim, que o conflito começaria na Itália, né? Porque eles achavam que haveria uma grande conflagração ali na Europa naquele final de século, como aconteceu mesmo em 1870, Prússia, França, né? Que aí resultou na Comuna de Paris, em toda aquela confusão e em todo um redesenho das forças dentro da Europa a partir desse conflito da Prússia com a França também, que deu uma reposicionada. Né? Então, eu acho assim, é interessante isso que você fala, de ele entender que guerra era algo que estaria sendo superado. Né? E que na prática a gente vê que isso não aconteceu. Né? Perdão aí pelo corte. Eu só queria situar isso, porque eu acho que a Comuna de Paris, que vem depois, é um fato também muito interessante do ponto de vista dessa esperança de uma transformação que ele apresenta lá no capítulo final da Gênesis. Né? Você concluiu, que eu
justamente pontuar algumas Tá. guerras graves, né, que inclusive a Comuna de Paris é uma das razões da Primeira Guerra Mundial. Né? Ele é colocado, é lembrado sempre esse conflito franco-prussiano, é lembrado como um conflito que não tinha se resolvido ainda no começo do século e acabou resultando na Primeira Guerra Mundial. Mas é só um comentário à parte. Perdão, Tá perdão, ótimo. eu achei que eu ia agregar e acabei atrapalhando seu raciocínio. Não, agregou, chamou atenção para um conflito que era iminente deles, que realmente ele ele reviu a Gênese já vivendo isso com uma certa a quinta edição que saiu pós-mortem já devia trazer esse sentimento e não traz. É. Ok, gente. Bom, nós temos mais 20 minutos. Vamos ver se dá para a gente trabalhar essa questão dos povos degenerados, que eu acho que é bom a gente também pegar esse pontinho. E eu vou deixar os os 3 tópicos últimos, vamos ver, para a gente conversar então. Eu acho que vai ficar só 2, para a gente conversar no próximo encontro, tá? Vamos pegar a questão 789, que eu acho que vai nos possibilitar também uma análise boa a respeito de como Kardec está compreendendo aquele momento histórico e como que os espíritos estão também respondendo a essas discussões. Deixa eu pegar aqui. E essa aqui é boa, porque o Leon Denis depois vai fazer uma interpretação muito interessante dela, que eu acho que a gente tem que conversar a respeito para a gente não se equivocar. Vai lá, Sueli. 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa única nação? Resposta: não. Numa única nação, não. Isto é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. É por isso que sempre lhes serão necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade desconhece latitudes e não faz distinção entre a cor dos homens. Quando a lei de Deus constituir por toda a parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para com o outro, como os indivíduos de homem para homem. Então, viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará causar prejuízo ao seu vizinho, nem viver às suas custas. Que resposta boa, né? Eu gosto dessa resposta, viu? Gosto dela. Se apontar isso como horizonte social, como horizonte geopolítico, relação entre os países, entre os povos, olha, isso é muito interessante. Eu acho essa resposta muito interessante, sabe? A criação da Organização das Nações Unidas foi, na verdade, teoricamente, uma tentativa nesse sentido. Depois a gente viu que na prática não funcionou, né? Mas teoricamente, para muita gente, era uma esperança nesse sentido, né? Vamos ler o comentário de Kardec para a gente, em seguida, trocar ideia a respeito? Vai lá. Só esse primeiro, tá, gente? Só esse primeiro que eu acho que vai dar alguma coisa interessante para a gente. Depois, o restante, ele vai desenvolver outra teoria que eu acho que a gente pode só comentar. Vai lá, lê para nós esse primeiro parágrafo ali. A humanidade progride através dos indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e se esclarecem. Então, quando estes se tornam a maioria, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem entre eles homens de gênio que dão um impulso. Depois, homens dispondo de autoridade como instrumentos de Deus, que, em alguns anos, fazem-na avançar vários séculos. Só até aí. Eu quero comentar isso aí, quero ver quem nos ajuda a explorar esse texto. Quem não falou nada até agora? Gente, eu estou contrariado, tem muita gente que não disse nada. Por favor. Queria que alguém comentasse isso aqui, olha. O que isso aqui se traduz na prática para nós, essa parte que eu marquei, tá? Quando se torna a maioria, tomam a frente e arrastam os outros. Silvia, o que você pode dizer disso aqui para nós?
Boa noite, primeiro a Boa todas. noite. Então, ó, eu estava aqui lendo, relendo, relendo, e eu não sei, eu acho que eu estou tão impregnada com o momento atual que eu não consigo ver esse texto como positivo. Hum, Principalmente quando fala aqui que, então depois, quando surgem os homens de gênero que dão impulso, depois homens dispõem de autoridade como instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem avançar vários séculos. Então, eu estou vendo, hoje, nós vemos que de anos para cá, nós temos esses homens que se põem como instrumento de Deus, mas estão arrastando a humanidade, mas é para o buraco e não para o progresso, entendeu? Então, sim. eu estou impregnada com isso. Então, eu não consigo ver isso aqui como positivo, né? Entendi. Eu não consigo ver como um progresso. Entendi. É, porque a questão é o lado teológico do texto, né? E eu concordo É, com você. O lado teológico do texto acaba tirando a gente do foco principal. Kardec não conseguiu evitar um pouco de teologia nos textos dele, né? Eu acho que se tirar a teologia, eu gosto do texto dele. A gente tirando a teologia fica muito bom, né? Agora, eu concordo com você que essa teologia acaba chamando atenção para isso, pessoas que se colocam como representantes de Deus, né? Sueli, traz para nós sua contribuição. No que ela falou, hoje o que está acontecendo é justamente o contrário do que ele está falando aqui. Hoje, a maioria tomam a frente e arrastam os outros, porque nem ela falou, para o buraco, ou seja, para o mal. É isso que a gente vê hoje. Mas, assim, eu acho esse comentário de Kardec, essa resposta, que nos traz alento, nos traz esperança, porque eu acho muito lógico isso que ele está falando. A humanidade progride através de indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e se esclarecem. Então, à medida que a maioria for esses homens que vão tomar a frente e arrastar os outros para o bem, que é justamente o contrário do que está acontecendo hoje, mas que, sabe aquela coisa, parece assim, então a gente não tem que fazer nada, né? Porque para melhorar tem que bagunçar. Não, não é isso, que a gente não vai fazer nada. Ao contrário, nós vamos fazer muito. Nós que já estamos despertando, né? Então, assim, eu acho muito esperançoso isso que ele fala. Eu acho que é assim mesmo, acho que tem lógica nesse progresso de pouco a pouco, sabe? E a gente vê isso, como nós estávamos falando, como era antes, a lei de Talião, né? Então, tirava-se a vida por qualquer coisa. Hoje já melhorou, então a gente vê melhoria em todas as nações. Não, não são em todas ainda, mas é porque está escrito aqui, ó, pouco a pouco, né? Uhum. Então, eu Ok. acho esperança. A Lavínia está com a mão também. Lavínia, com a palavra. Assim, eu acho que essa é uma das hipóteses onde o comentário de Kardec não é tão bom quanto a resposta dos espíritos. Ao Ah, contrário do que a gente tinha comentado há bem pouco tempo aqui, acho que a resposta dos espíritos é melhor do que esse comentário. A gente já falou disso outras vezes, né? Essa coisa de que o progresso individual é que arrasta o progresso social, né? Que não é exatamente isso. A gente vai ficar esperando que mais da metade da população se evolua para que a sociedade evolua também. Eu não acho que as coisas funcionem muito dessa forma, não. Até porque eu concordo com as meninas que estão desanimadas aí hoje em dia, né? A gente tem visto os maus, entre aspas, né? Porque mal todos nós somos, em certa medida, corrompendo e corrompendo, né? E a gente, assim, pelo menos a sensação que eu tenho é que é, os bons, ou aqueles que pelo menos se esforçam mais, talvez, para serem bons, estão sendo meio que sufocados, né, por essa onda aí de ganância, de individualismo, de cada um por si e Deus por todos, né? Acho que essa coisa de que esperar que individualmente cada um progrida para que a sociedade toda possa progredir, ok. não dá certo, não. Ok, Arlene. Eu acho que acho que eu viajei muito, mas eu vou falar aqui a minha viagem. Eu pensei num sentido diferente, tá?
e olha que eu sou até bem crítica, mas eu pensei que quando ele coloca a lei de Deus, né, e quando ele coloca instrumentos de Deus, quando ele coloca homens dispondo de autoridade, eu pensei por outra via. Eu pensei, primeiro, é o conceito que ele usa quando ele usa a lei de Deus, porque para ele, para o Kardec, lei de Deus seria lei da justiça, do amor, justiça, do amor, igualdade. Então, assim, eu viajei legal, porque eu penso que ele poderia também, eu fico pensando nas estratégias que ele usou para ele conseguir dar o recado, mandar o recado dele. Eu penso que quando ele coloca aqui, então viverão felizes em paz, porque ninguém procurará causar prejuízo ao seu vizinho nem às suas custas. Ele está falando de justiça social aqui. Ele não diz, mas ele diz, né? Quando ele fala sobre lei de Deus, como é que é? Eu escrevi tanta coisa aqui que eu já nem sei mais. Enfim, ele coloca essa questão do respeito, do amor. Quando a lei de Deus constituir por toda a parte a base da lei humana, eu faço uma outra leitura. Eu coloco que quando nós nos conscientizarmos, quando nós aplicarmos essa questão da justiça, da equidade, ou seja, respeitar as diferenças, respeitar a igualdade de direitos, apesar das diferenças. Eu penso que ele pode estar colocando isso aqui de uma outra forma, e para mim é muito claro, quando ele coloca homens dispondo de autoridade como instrumentos de Deus, eu não pensei em autoritarismo, eu pensei talvez numa consciência, num conhecimento, não necessariamente no formal, não necessariamente no acadêmico, mas é aquele conhecimento que tem a ver com caridade, com amorosidade, com senso de ética, com senso de justiça. Viajei, vocês me desculpem, mas eu fiz essa viagem aí, tá bom? Está perdoada. Vou dar Viajei mais. muito, Elias. Viajou bastante, eu achei, viajou bastante. E eu adorei a viagem, né? Adorei a viagem, porque eu acho que é isso mesmo. Ele fala de lei de Deus, no sentido que ele está lendo das leis morais aqui nessa parte, terceira parte, né? Para ele, as leis de Deus são as leis morais que regem a vida do universo em todos os seres. Ele está pensando na perspectiva de lei moral, né? Então, assim, eu acho isso fantástico, né? Eu acho que é por aí. Ou seja, quando os homens respeitarem a lei de Deus, o mundo vai viver em paz. Não haverá exploração. O termo justiça social não existia, né, Arlene? O termo justiça social não existia na época de Kardec. Então, eu acho fantástico. Silvia, depois Lúcia. Ele não podia usar, né? Desculpa. Não existia. Silvia, depois Lúcia, Mas o depois eu, para a conceito já gente encaminhar para o existia. encerramento. Hã? O A conceito ideia, de sim, justiça social já existia. sim, mas eu estou Certo? falando. É justamente o lema da Revolução Francesa. Né? Era com esses termos mesmo? Com esse termo, justiça social? Não, não. Isso, A ideia nesse sentido. existia, mas não o termo. O termo é Exatamente, por isso posterior. que eu digo, ele está usando, a gente fala hoje justiça social, ele está falando dessa ideia, né? Dessa ideia, tá? Vamos lá, Silvia, Lúcia, e depois volta para mim, porque a gente tem que caminhar para o encerramento. Vai lá, Silvia, com a Tá bom, palavra. só rapidinho. Então, quando fala essa questão de seguir as leis de Deus, na verdade, tudo que nós vimos até hoje não foi seguir, mas é usar o instrumento Deus. Deus como instrumento para fazer as coisas, né? Quando eu digo eu sou uma pessoa otimista, mas é que ultimamente o negócio tem ficado tão pesado, e hoje então na ONU, quando o Netanyahu vai lá e está falando que ele está conseguindo a paz, matando, acabando com um povo e tentando acabar com outro, e fala em paz, né? Tudo isso em nome de Deus, né? De- então, isso que toca muito, né? E as pessoas, e nós vemos a mídia, nós vemos tudo, o mundo todo ainda contemporiza. Fala assim, Uma vergonha, uma vergonha. nada, é, vamos continuar. Então, foi isso só, a minha dor, é uma dor que eu estou sentindo, né? Eu sei que é passageira, mas eu estou curtindo essa dor, O né? Silvia, e eu tenho profundo respeito por ela, porque eu também fico horrorizado. Eu estava vendo exatamente essa situação de Gaza, né? E falando assim, meu Deus, eu participo de um grupo de pessoas que participam da resistência palestina.
Então, assim, se acompanhar aquilo ali que está acontecendo é um negócio Eu também monstruoso, saber que está havendo um apoio, tem gente, dinheiro mandando dinheiro para lá para isso acontecer, né? Então, assim, é vergonhoso um negócio desse, é vergonhoso, né? A Lúcia tinha pedido a palavra também, Lúcia, com a palavra você, e aí em seguida volta para mim para a gente ver se a gente encerra. Assim, eu vou te dar também, Luzia. Então, A Luzia ficou tão caladinha que eu faço questão que a Luzia fale, viu? Vai Eu lá. já levantei a mão 2 vezes. Mesmo, aí não apareceu aqui para Deixa. mim, perdão, tá? Mas você, logo em seguida, a Lúcia, então você fala. Vai lá, Lúcia. então, eu tenho uma dificuldade, isso que a Silvia colocou, né, e você reforçou, uma dificuldade muito grande de entender esse progresso, porque eu penso assim, depois que aconteceu o Holocausto, né, na Segunda Guerra, eu imaginava, nunca imaginei, que hoje a gente estaria vivendo de novo isso, e essas ideias nazistas sendo espalhadas. Que evolução é essa que nós passamos, né? Que não aprendemos nada. Por que tem ainda esses homens com essas ideias, né? Porque tem uma parte dessa que eu li, né, nesse capítulo, né, no capítulo 8, que ele fala isso, não, é porque quando a pessoa, a sociedade evolui, aí quem ocupa ali não é a mesma sociedade que evoluiu. Eu achei mal explicado isso. Essa parte aí eu Eu quero achei até deixar depois, essa parte nós vamos Isso, conversar sobre essa ela. parte eu achei mal explicada, Uhum. porque assim, a gente que viveu, né, viveu a Segunda Guerra, né, a gente não viveu, mas sabe as consequências, é uma coisa recente para a gente, né? Uhum. A Segunda Guerra, né, o Holocausto, todo aquele, né, tem a Guerra do Vietnã, tem várias guerras muito sangrentas, e agora a gente está vivendo da De novo. mesma maneira, entendeu? Uhum. E a gente, qual instrumento que a gente tem? Quando o Netanyahu vai lá na ONU, era para sair preso de lá. Era, olha, espera aí, você não vai sair daqui não, você está preso. E ele é aplaudido. Aplaudido. É assim, é, Uhum. eu fico A gente sofre com isso. meio vendida. Estou Isso choca a gente. vendida Uhum. nesse capítulo aí, porque para mim Luzia não com a explica. palavra, e aí em seguida nós vamos fechar para o encerramento. Eu acho que esse homem de autoridade que vocês falaram aí, né? A gente já viu sempre aqui que o progresso ele é individual, porque nós somos diferentes, então cada um pensa de uma maneira, e nós evoluímos através da sociedade. Quando ele fala esse homem de autoridade, é lógico que ele está falando da autoridade moral. Mas quando ele fala desse homem de autoridade, se nós colocarmos no nosso mundo de hoje, quem são esses homens de autoridade que vai influenciar o povo? É aquele que está lá que precisa mudar moralmente, é o político, é o chefe de família dentro de casa, é aquele que comanda lá dentro do trabalho, cada comunidade, cada um. É dessa forma que o progresso vai chegar. Então, para mim, esse homem de autoridade hoje é que nós ainda não estamos evoluídos suficientemente para ainda podermos escolher esse homem de autoridade para comandar um povo. Para mim é isso. E eu entendo dessa forma. Viu, Luzia? Eu até vou aproveitar a sua fala, porque eu também estava entendendo isso como os bons líderes que nós temos hoje. Vocês estão me Exato. ouvindo normal aí, gente? Estão, né? Os bons líderes que a gente tem hoje e que estão impulsionando a sociedade na direção de um mundo melhor. Então, eu vejo, por exemplo, a influência de um Paul Singer, que passou aqui pelo planeta com uma contribuição expressiva e que está apontando para a humanidade um rumo diferente, quando ele fala de economia solidária. Eu vejo um Papa Francisco, que promoveu uma reunião de 200 jovens na cidade de Assis para discutirem a possibilidade de um mundo melhor, de um mundo diferente disso que está aí colocado. Sabe? Eu vejo nesses homens essa figura, e aí, Silvia, eu entendo o seu sentimento, respeito inteiramente, porque eu compartilho dele, né?
eu compartilho dele, essa linguagem teológica ela é perigosíssima, porque ela que tem alimentado os discursos fundamentalistas. Então, é uma pena, eu até diria que é uma pena que Kardec, mas eu acho que para o tempo dele é compreensível, né? No tempo dele, isso podia fazer algum sentido. Hoje é que a gente está vendo o reverso da moeda, e aí a gente fica muito preocupado. Tá? Mas na época de Kardec, era sensato dizer que os homens de autoridade agiam como instrumentos de Deus. Na época dele, isso era sensato dizer, né? Para fazer a humanidade avançar vários séculos. Então, assim, eu concordo que às vezes até ele pode ter se equivocado nisso, quando, por exemplo, ele imaginou a princípio que Napoleão Bonaparte poderia ser um espírito que teria feito uma contribuição expressiva nesse sentido. A gente sabe que ele admirou Napoleão Bonaparte, né? Apesar de todas as atrocidades cometidas por Napoleão Bonaparte. Então, assim, eu acho que são parte das contradições do tempo também, né, do tempo histórico. Assim como hoje eu sei que tem muita gente admirando líderes na geopolítica global que se coloca. Vou citar um exemplo: Xi Jinping. Xi Jinping. Tem muita gente que admira o Xi Jinping pelo que ele tem conseguido fazer na China, do ponto de vista de tirar 850 milhões de pessoas da condição de fome que a China estava, né? E de fazer com que a China dê um salto de condição de vida, levando saúde, levando educação, levando condição de vida para todos os vilarejos, os menores vilarejos da China. Isso é um feito extraordinário para uma população de 1,4 bilhão de habitantes. Então, eu concordo, eu acho, Luci, eu penso como você. Eu acho que é nesse sentido mesmo que ele está falando, sabe? Desses seres humanos que estão dando um salto, né? Que estão chamando a atenção da humanidade para outras formas de ver e de olhar, né? Então, eu penso que é nesse sentido que Kardec está falando, e é nesse sentido que eu gosto desse texto, e, sobretudo, quando ele diz aqui, olha, que a humanidade progride através dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se esclarecem. Então, quando esse se torna a maioria, toma a frente e arrasta os outros. Esse se torna a maioria, eu estou entendendo que ele está falando aqui dos processos políticos que devem estar na base de qualquer tentativa nossa de fazer o progresso acontecer. Eu estou entendendo que ele está falando aqui do progresso político, que todos nós temos o interesse em que ele aconteça, né? Eu até brinco, falo, pessoal, esse ano é ano de eleição. Tá aqui, daqui uns dias nós vamos eleger pessoas que estarão empurrando o barco para uma determinada direção. Para que direção nós queremos que ele empurre o barco? Para que direção nós estamos sinalizando isso? Nós estamos sinalizando na direção da paz, do entendimento entre as pessoas, da sociedade, da harmonia, do diálogo, ou nós estamos empurrando na direção do fundamentalismo, da violência, sabe? Eu acho que a gente tem que estar pensando nisso, porque com o nosso voto a gente direciona o barco, né? Então, eu penso que esse capítulo aqui é isso que ele está dizendo, e é nesse sentido que eu gosto, sabe? É nesse sentido que eu acho interessante. Se a gente situar isso lá no século XIX, dá para a gente entender essa ideia. Quando a gente traz e pega as contradições de hoje, talvez a gente se assuste. Por isso que eu falo, estudar Kardec tem que voltar e situar o texto dele no tempo histórico dele. Porque senão a gente pode fazer interpretações equivocadas, né? Tanto numa direção quanto em outra, e a gente não aproveita toda a riqueza da análise que ele fez, né? Vou passar para a Lúcia para a gente encerrar em seguida, Lúcia. Só antes da Lúcia falar, só um minutinho. Sim, Esse por homem favor. de Deus, para mim, é o homem evoluído moralmente. Exatamente, né? Não Só é isso isso que está que eu falando aí. entendo nos textos, mais nada. Não é que Deus vai mandar ninguém aqui, nós é que evoluímos. Né? Ok. Cadê a Lúcia, que tinha erguido a Não, mãozinha? Elias, eu tinha esquecido de abaixar, Tá. desculpa, Ok, tá? Que gente. eu já tenho. Então, é o seguinte, nós temos ainda 3 tópicos, tá? Civilização, a gente discutiu bastante, eu acho que aquela discussão inicial foi boa, mas eu acho que é bom a gente ler a questão 793, porque ela também é um texto riquíssimo, é um dos bons textos, tanto de Kardec quanto uma boa resposta que é atribuída ao espírito Fénelon. A questão do progresso da legislação humana, eu acho que é algo que a gente não pode sair sem discutir, e a da influência do espiritismo no progresso. São 3 tópicos que eu sabia que não daria para a gente trabalhar num só. Aquele dia, Alfonso, que você falou da nossa folga, né? Eu acho que é aqui que a gente vai queimar ela, né? A gente vai destinar um encontro a mais para a gente poder trabalhar melhor esse capítulo, porque eu acho que ele é importante demais. E já que a gente está com a folga, eu acho que vai ser de bom tamanho. Então, se todos concordarem, a gente encerra por aqui.
e sexta-feira a gente continua com esses 3 tópicos, ok? Aí quem não leu o artigo ainda, quiser ler aquele artigo, a resenha do livro Cachorros de Palha, eu acho que o livro traz ideias muito interessantes, né? E às vezes vale a pena, tá bom? Podemos nos despedir? Vamos lá? Boa noite. Um grande abraço para todo mundo, Boa né? noite a Tchau, todos e pessoal. todas. Boa noite.